Então, gente, o tema é na travessia. O tema ele nos convida a pensarmos sobre a caminhada, sobre o deslocamento, sobre a mudança. Quando a gente fala em travessia, a gente fala em movimento. Mas para que a gente empreenda a nossa travessia, a gente precisa saber, em primeiro lugar, onde estamos e para onde estamos indo. Reflexão sobre o nosso destino, em primeiro lugar. Ninguém atravessa sem saber qual é o outro lado dessa travessia. Em segundo lugar, é preciso que a gente pense também sobre os meios de atravessar. Como que nós empreendemos a travessia? Ora, para nós espíritas, falar de travessia é nos recordar de existência, reencarnação. Nós aprendemos com os espíritos da codificação que estamos transitoriamente atravessando uma existência. E essa existência, do ponto de vista da realidade, ela é menor, provisória, do que algo que nos precede e que nos sucede, que é essencialmente a vida do espírito. Então, toda reencarnação é uma espécie de travessia. Só que quando a gente pensa em travessia, a gente costuma pensar também em perigos ou em dificuldades. Atravessar um deserto, atravessar um oceano, até mesmo atravessar uma rua. Não é algo isento de perigos. Mas esses perigos, eles servem para nos ajudar a ter mais consciência. Então, pensando na metáfora de um navegante, a travessia do oceano exige desse marinheiro, desse navegante, a preparação em termos de aquisição de uma série de conhecimentos. Você precisa saber como manejar o navio, você precisa saber noções de náutica, noções de como as correntes marítimas se comportam, como que o tempo e a necessidade de provisões e quantidades de provisões eu preciso ter na embarcação. Combustível, perícia, ou seja, ninguém entra para atravessar o oceano despreparado. Se a gente vai atravessar uma simples estação da existência, vamos passar pela adolescência, pela idade adulta ou pela velhice. Também temos determinadas exigências de preparo. A infância tem as suas questões próprias, suas demandas próprias. A adolescência outras, a fase adulta outras e a velhice outras. Todas as fases exigem de nós reflexão. O produto dessas reflexões é o amadurecimento, o aprendizado. No final da existência, todos nós saímos sabendo um pouco mais. Todos nós ganhamos em experiência. Dito isso, lá no Livro dos Espíritos, na questão na questão 132, nós lemos que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Os Espíritos nos ensinam que a encarnação
ela é um meio para o nosso crescimento. Ou seja, nós podemos, através da nossa existência, ganharmos experiência e chegarmos à perfeição. Eu perdi de vista vocês, eu estou meio perdido aqui. Cadê vocês? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Vocês estão aí, gente? Estamos aqui. Tá, vocês estão vendo minha apresentação? Desculpem, gente, porque agora eu dei uma... Estou desacostumado com o Meet. Mas, então, eu não estou vendo vocês, mas vocês me acompanham, né? Então, nós aprendemos... Olha que coisa. Desculpa, gente. Nós aprendemos que que a encarnação ela é o meio de crescimento espiritual. É o instrumento, digamos assim, é o processo através do qual nós vamos crescer, chegar a essa outra margem da existência. Compartilhar novamente. Uhum. Certo? Muito bem. Isso. Estou querendo passar o slide. Tudo bem. Lá no livro Céu e Inferno, nós lemos, por exemplo, que o corpo é um instrumento. O espírito deve suportar com paciência quando ele deixa, reencontra a plenitude de si mesmo. A vida curta ou penosa não é perda, é lição, cujo fruto se colhe na vida futura. Quem nos traz isso é o espírito Sanson, que refletindo lá no céu e inferno, ele vem dizer como que todas as dificuldades da vida foram voltadas para o aprendizado, como elas foram ligadas, digamos assim, para que esse espírito, mesmo nas suas dificuldades, viesse a crescer, né? Porque tudo aquilo que nos acomete na existência, do ponto de vista material, é certamente transitório. Então, esses dois conceitos, meus amigos, que eu trouxe aqui do Céu e Inferno do Livro dos Espíritos, nos traz à tona o conceito da reencarnação. A reencarnação não é pagar pelos pecados. A reencarnação não é punição de Deus. A reencarnação é a oportunidade de atravessar o oceano da existência e nessa travessia aprendermos alguma coisa. A reencarnação é um dom da existência que configura a misericórdia divina. É preciso que a gente viva diferentes experiências para que a gente adquira diferentes qualidades. A condição de espírito pleno, de espírito perfeito, exige que tenhamos um cabedal de conhecimentos, de emoções, de sentimentos, que não são ou são muito dificilmente construídos no curto espaço de uma única existência. Fora isso, a reencarnação é também um mecanismo da justiça divina. Entendendo que a justiça divina não é ela mesma uma justiça punitiva ou mesmo recompensatória, a justiça divina trabalha na perspectiva
do aprendizado, trabalha na perspectiva da educação espiritual. Portanto, fica claro para nós que o tema da travessia é o tema da educação. E aí eu gostaria de comentar com vocês uma passagem do Evangelho bastante conhecida, que é a passagem da travessia do Lago de Genezaré. Quem acompanha comigo a leitura do Evangelho vai recordar que um dos primeiros e mais impressionantes milagres de Jesus é aquele em que Jesus, diante de uma multidão que o escuta durante toda uma tarde, no final daquela tarde, alguns dos discípulos chegaram até Jesus e lhe perguntaram: Mestre, as pessoas têm fome. O que a gente vai fazer com essas pessoas com fome? A gente não tem pão, a gente não tem peixe. É preciso que a gente mande elas para casa, que a gente despache as pessoas, para que elas possam procurar seu próprio alimento. E Jesus, então, olha para os seus discípulos e diz para eles: Quantos pães e quantos peixes tens? É interessante a gente pensar esse preâmbulo da passagem por dois motivos. Primeiro, Jesus pergunta quantos pães e quantos peixes eles tinham. Jesus não chegou lá e fez a multiplicação dos pães sem saber quantos pães tinham. Era preciso que cada um trouxesse de si mesmo a sua pequena parcela de pão e de peixe. A multiplicação, assim dita, entre aspas, dos pães, decorre do concurso, ainda que pequeno, daqueles que trazem, ainda que sejam migalhas, para o todo, para a coletividade. É um modo de entender aquela passagem do óbolo da viúva, que, tendo oferecido a menor das moedas, foi vista como a mais meritória aos olhos de Deus. Então, a multiplicação tem a ver com partilha. Segundo ponto da passagem diz respeito ao fato de que a palavra multiplicação, meus amigos, ela não está no Evangelho. O que está no Evangelho é a ideia de dividir, divisão, a divisão dos pães. Então, embora a passagem seja impressionante, porque 5.000 homens, segundo o evangelista, foram alimentados por apenas poucos pães que eles tinham, e o milagre da divisão é isso, ele tem algo a nos ensinar, que é que muitas vezes, onde parecemos ter tão pouco, Deus provê para que aquele pouco alimente uma multidão. É claro que a gente está falando da passagem do milagre dos pães, mas a gente está falando do milagre dos dons espirituais. Ao longo da travessia da nossa vida, quando julgarmos termos tão poucas condições, quando julgarmos termos efetivamente tão pequenos recursos, ou nos sentirmos sem forças, ou nos sentirmos sem orientação, o pouco que temos somado com pouco dos outros forma uma rede de solidariedade entre nós que nos leva a todos até o outro lado da travessia. De modo que quando a gente pensa em travessia, reencarnação, que é o que a gente está falando aqui, a gente não pode falar, amigos, de uma experiência solitária. A gente está falando de uma experiência que se vive coletivamente, em conjunto. Estamos todos na mesma embarcação. Estamos todos na mesma nave-mãe do nosso planeta, que nos abriga,
nos dá condições, nos desafia a aprender e a melhorar. Daí a importância de uma perspectiva mais ecumênica, né? No sentido de casa comum. Estamos, afinal de contas, na mesma casa. Mas depois dessa passagem da divisão dos pães, nós temos essa citação que temos aí. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e ajudá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. O que nós temos aí? Acabou a divisão dos pães. Jesus pede para que os discípulos entrem na embarcação. Eles estavam do outro lado do lago de Genezaré, na região chamada Decápole. Eles precisavam voltar até Cafarnaum. Só que Jesus apresenta o milagre da divisão, da partilha, da capacidade solidária de todos proverem uns para os outros. E agora é como se ele estivesse dizendo para os discípulos: é a sua vez. Agora é com vocês. Vocês vão atravessar o lago. Jesus não vai na mesma embarcação com eles. Jesus deixa que eles atravessem. Isso é uma excelente metáfora para a nossa existência. Nós reencarnamos, mas a tarefa é nossa. A espiritualidade superior, por mais que nos ame, nos ampare, nos intua e nos oriente, não realiza por nós a tarefa que cabe a nós. Nós devemos entrar na embarcação e atravessar o lago, com todos os seus medos, com todos os seus desafios, navegar, né? Dizia Camões. É preciso entrar na embarcação. E então, eles vão. E Jesus vai para a montanha orar. A montanha é interessante também de pensar enquanto signo, porque ao mesmo tempo que a montanha é o contato com o divino, com o alto, e a montanha na literatura bíblica, né? Desde o Velho Testamento, é o lugar de contato com Deus. Moisés sobe a montanha, Jesus sobe a montanha, os profetas sobem a montanha. Simboliza elevação, esforço de elevação. Não significa que Jesus não poderia orar na planície ou no vale. Claro que ele poderia. Isso é um símbolo de elevação. Mas é também um símbolo de visão panorâmica. Ao subir a montanha, Jesus vê o barquinho dos discípulos se afastando no lago. Como um pai zeloso e cuidador que vê o filho indo embora e fica atento para salvá-lo, para ajudá-lo se preciso. Ou uma criança que dá os seus primeiros passos e os pais sabem que ele precisa andar pelas próprias pernas. Mas se ele cair, estarão ali os pais para levantá-lo. Jesus está na montanha olhando por nós, olhando pelos discípulos na sua travessia no mar. E aí nós vemos na sequência o quê? Na sequência, nós vemos, ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Os discípulos estão atravessando o mar, mas o vento é contrário. Há sim, meus amigos, as dificuldades da travessia. A travessia, como a gente leu lá no Livro dos Espíritos, a encarnação é a ocasião de aprendizado. Mas quem disse que aprendizado é fácil? Aprendizado tem seus desafios.
Se alguém que já teve a experiência de criança aprender a ler, todos nós fomos um dia criança aprendendo a ler, né? É uma angústia enorme. É enorme a criança aprendendo a ler. Ela se confunde, ela comete os mesmos erros, ela se cansa, às vezes até ela chora fazendo os deveres de casa. É penoso. O aprendizado tem a sua dificuldade, os seus ventos contrários. A vontade é desistir, é parar. A vontade é largar mão. Se isso vale para quando a gente está aprendendo uma coisa nova que a gente quer parar, isso vale também para as grandes questões da vida, que são espirituais. Os nossos discípulos ali no meio do mar, com aquele vento todo, pensou, vou voltar para o nosso condutor, para o nosso mestre, e Jesus vai atravessar o lago conosco. Mas era preciso que eles atravessassem. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma! E gritavam de medo. Gritavam de medo. O que será, afinal de contas, que está acontecendo aqui? O que isso significa? Se a gente vê Jesus andando sobre as águas, alguém vai pensar, é uma ilusão, é uma alucinação, um engano. Não pode ser. Como pode Jesus andar sobre o mar? Estamos aqui no nosso barquinho, o mar está revolto, as ondas se chocam contra nós, estamos tomados de medo. A gente espera tudo, a gente espera que o barco vire, a gente espera que a gente não vai ser capaz de atravessar, a gente espera que a tempestade piore, a gente pode até esperar que a tempestade passe, mas nós não esperamos que Jesus venha andando sobre as águas ao nosso encontro. Por que nós não esperamos que Jesus venha andando sobre as águas ao nosso encontro? Não é que Jesus vai andar sobre as águas. Isso não é tão importante assim. Se ele vem andando, se ele vem nadando, se ele vem numa outra embarcação, num bote. Isso não é importante. O importante é que nós não esperamos que Jesus venha ao nosso encontro. Muitas vezes, na travessia da nossa existência, nós recorremos a todo tipo de ajuda. Eu peço ajuda para os amigos, peço ajuda para os parentes, busco ajuda nos livros, nos profissionais, busco ajuda em mim mesmo. Mas nós não admitimos ou não esperamos uma ajuda que é extraordinária, que é a ajuda que vem do alto. Por isso que muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. No máximo contamos com outras pessoas. Mas não, amigos, não. Quando estamos nos mares revoltos da existência, Jesus está vindo se encontrar conosco. Andando sobre as águas significa de um modo totalmente inesperado, de um modo que parece absurdo, mas é exatamente esse o Evangelho. O Evangelho, ele é contraintuitivo. O Evangelho, ele é extraordinário. Mas o extraordinário acontece porque Deus, além de todo-poderoso, é infinito amor e misericórdia. Por isso que o extraordinário vem ao nosso encontro. Mas nós, como faremos quando Jesus vem nos ajudar? Muitos vão ficar, como estão os discípulos aqui,
atemorizados. É um fantasma, gritaram de medo. Terão medo, terão descrença, terão ceticismo, não terão fé. É um fantasma. Veja que a palavra fantasma significa ilusão em grego. Aparição, aparência, né? A gente sabe que o evangelho foi escrito em grego. Fantasma, aparição, ilusão. Lendo essa passagem com atenção e com cuidado, amigos, não é exatamente que os discípulos estão achando que Jesus é só um fantasma, um demônio, um daimon, um espírito. Não é isso. Isso aqui evoca algo mais profundo. Quantas vezes, mesmo nós nos dizemos espíritas, não tratamos as verdades espirituais como ilusões? Aí você fala assim, não, Fábio, eu não trato como ilusão, eu trato como realidade. Mas aí a pergunta é a seguinte, a realidade das verdades espirituais é uma realidade teórica ou é uma realidade prática? Porque se ela é uma realidade teórica, ela não é realidade, ela é construção intelectual, ela é teoria ou doutrina. Se a realidade espiritual a qual tenho acesso pelo Evangelho e pela doutrina espírita está apenas nos livros, eu não tenho a realidade espiritual. Eu tenho um fantasma. Eu tenho uma ilusão, uma falsa sensação. Para que aquele Jesus que vem ao nosso encontro, nosso espírito amigo, os nossos benfeitores espirituais, estejam ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando, é preciso que nós não entendamos a visão espiritual como um fantasma, como uma ilusão. Ou seja, é preciso que ela se materialize em nossas ações. Mais do que saber que eu sou um espírito, é importante agir como um espírito na nossa vida. Agir na perspectiva da imortalidade, na longa perspectiva da vida. Encarar as dificuldades momentâneas com a relatividade que elas têm. As provas da existência com aspecto temporário inerente a elas. Eu digo isso não no sentido de diminuirmos os nossos problemas materiais, existenciais, as nossas dificuldades do dia a dia, da vida comum, do sapato que aperta onde sentimos mais, dessas coisas do varejo da nossa existência. Não estou dizendo para a gente desconsiderar esses problemas, mas não dar a eles a grandeza essencial dos verdadeiros problemas da vida. Ou seja, todos os problemas existenciais são como tempestades na travessia da vida. E toda tempestade passa. A tempestade passa. Até a luz do Velho Testamento, se a gente se recorre à passagem do dilúvio, a tempestade que poderia destruir a humanidade, segundo a mitologia do Gênesis, ela passa um dia quando as aves que são soltas a partir da pequenina arca de Noé retornam com ramo de oliveira, simbolizando a paz. Ou seja, não há dificuldade para sempre. O final da tempestade é a paz e a esperança. Estamos na travessia da existência. Jesus está vindo sobre as águas nos encontrar. Mas enquanto acharmos que Jesus é uma ilusão ou um fantasma, estaremos apenas perplexos e desesperados, gritando de medo, mas nós não entenderemos e nós não encontraremos Jesus. É preciso também, meus amigos, não só que Jesus venha ao nosso encontro, porque ele vem. Deus, que é princípio de misericórdia, está sempre conosco. Jesus é Emmanuel, segundo o profeta Isaías. Deus conosco.
Jesus está conosco, representante de Deus. Mas e nós? Estamos com ele? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E aí, na sequência, Jesus vai dizer: mas tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Essa é a passagem importante, porque na nossa existem esses dois movimentos. Jesus chega até nós, os espíritos vêm ao nosso encontro, Deus se manifesta através de outros espíritos encarnados e desencarnados, mas nós precisamos o quê? Sair ao encontro de Jesus. Andar sobre as águas, ou seja, fazer aquilo que eu não acreditava ser capaz de fazer. A conversão, a transformação, é um pouco você sair do solo do nosso conforto e ir por águas que eu não conheço. Esse que é o desdobramento espiritual da evolução. Nós vamos em territórios bem melhores, mas ainda desconhecidos. Nós temos medo de andar sobre as águas, mesmo que Jesus esteja ali nos esperando. Jesus está ali nos esperando, mas nós temos medo. Mas Jesus sempre diz: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Importante que a gente tem dois movimentos aqui. Pedro caminha sobre as águas, mas depois, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Ou seja, há um movimento de autonomia e de confiança, portanto, de fé, mas há um movimento de recaída. O nosso processo evolutivo é assim. Estamos caminhando ao encontro de Jesus, mas eis que em momentos podemos errar. Veja que essa é uma bela lição, porque tira de nós aquela ideia de que a gente deva sempre caminhar em linha reta, sem erro. Nós sempre caminharemos. Pedro, que teve, não a falta de fé, mas a fé de sair andando sobre as águas, também afundou. Mas ao afundar, ele se entrega a Jesus e diz: Senhor, salva-me. Na nossa existência, na nossa travessia, por que o Espiritismo tem uma missão tão importante para a emancipação da humanidade? Porque o Espiritismo nos orienta a reler esse Evangelho aplicando a nossa existência, a nossa reencarnação. Nós vamos aplicar sempre a nossa reencarnação, pensando que nesses momentos em que eu julgo não ser capaz de avançar, eu posso recorrer à espiritualidade. É o encontro. Deus vem ao nosso encontro, nós também vamos ao encontro de Deus. Desde que a gente se entregue, confie. E confiando, nada, meus amigos, nada vai nos tirar a tranquilidade. Mesmo as provas mais duras, mesmo quando a dor nos visita, mesmo quando o sofrimento bate à porta, com Jesus, tudo é melhor. Em outra passagem do Evangelho, Jesus teria dito: tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Eu vos aliviarei. Veja que Jesus vem dizendo que ele não vem tirar de nós o dever de caminhar. Veja que Jesus pede para Pedro ir andando sobre as águas. Ele não vai até o barco. É preciso que Pedro ande. É preciso que nós andemos. Mas Jesus nos diz: eu vos aliviarei. Ele não tira a cruz dos ombros, mas ele levanta a cruz dos nossos ombros. Podemos confiar em Jesus, porque Jesus nos salva. Jesus, então, estendeu a mão e repreendeu o homem fraco na fé: por que duvidaste? E assim que subiram ao barco, o vento amainou.
O vento se acalmou, os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, toda a passagem que nós lemos aqui, ela vai nos ensinar que a nossa travessia é uma travessia que será sempre mediada pelo concurso espiritual. A gente pode achar, amigos, que estamos sozinhos. Lê do engano. Nós não estamos sozinhos. Nós caminhamos juntos. E como que é esse recurso espiritual? Muitas vezes a gente fica achando que o recurso espiritual é apenas a figura dos mentores espirituais, daqueles nomes veneráveis que a gente lê na literatura espírita, né? Não. Os recursos espirituais são construídos também a partir das relações que construímos entre nós, porque somos espíritos, certo? Então, aqueles espíritos que nos ajudam na nossa própria caminhada, nos ensina, seja através da lição do amor, seja através da lição da dor, esses recursos espirituais também estão ao nosso encontro. Ah, mas quem pisa no meu pé e no meu calo dolorido é um recurso espiritual? É. Até mesmo aquele que é adverso, até mesmo os que perseguem, até mesmo os inimigos da boa nova, do evangelho, até mesmo eles concorrem para o crescimento espiritual. Deus é tão perfeito, meus amigos, que até mesmo o mal gera o bem. Até mesmo o mal gera o bem. Então, nas nossas relações humanas, na nossa encarnação, é preciso a gente refletir sobre tudo que nos cerca. Refletir sobre a nossa vida interior, nossa vida da nossa espiritualidade, sim. E aí nós espíritas, né, queremos, pretendemos e mesmo precisamos dar atenção à vida espiritual, à vida interior, um convite de desmaterialização, ou seja, de dar importância cada vez menor para as coisas e focar um pouco mais nos gestos. Dar uma atenção um pouco menor para as mercadorias que se compram e se vendem. Dar uma atenção um pouco maior para os presentes que não têm preço. A presença de um amigo no momento de aflição. O sorriso de um filho em agradecimento a uma mãe ou a um pai. A ajuda recíproca que damos uns aos outros. A partilha do aprendizado. Essa generosidade que a gente pode colher se a gente olha com atenção a nossa existência, são dons que não têm preço. Dons que não têm preço. A gente pode até mesmo comprar o livro dos Espíritos. Mas o conteúdo do livro dos Espíritos não se compra. É exatamente dessas coisas que não têm preço que é o convite a essa desmaterialização. E todo o resto que se compra com dinheiro dá importância relativa para isso. Isso já é altamente revolucionário, tá, amigos? Por quê? Porque na nossa cultura atual, a gente está exatamente. A mensagem predominante é o contrário disso, né? É cada vez consumir mais para ser feliz. Felicidade associado a compras, a consumo. E a um super consumo que destrói a nossa terra. Coloca em risco o futuro da humanidade encarnada nesse planeta. Ou seja, aonde vamos com isso, né? Lugar nenhum. Então, nós somos convidados a pensar, sim, na desmaterialização.
Livre, verdadeiramente livre, é aquele que precisa de menos coisas. Por isso que Jesus não tinha nada. Né? Pensar sobre isso. Mas pensar sobre outras províncias, digamos assim, da nossa experiência reencarnatória, que nós colhemos não só na vida da busca interior, mas também nas relações uns com os outros, na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso contexto, na nossa família. É muito difícil ser espírita em família. É fácil ser espírita aqui. É muito fácil ser espírita quando você está falando sobre o espiritismo para amigos espíritas. Esse espiritismo é fácil. Agora, meus amigos, ser espírita na família é difícil. Porque ali a gente está passando pela prova. Mas é ali que mais importa ser espírita. Ah, mas a minha família é ótima, não tenho problema nenhum com a minha família, graças a Deus. Mas mesmo quem não tem problema com a família vai encontrar problema em outro contexto, no trabalho, vai ter um amiguinho, vai ter um colega. Então, assim, no final, o que eu estou falando aqui é uma reflexão nossa, né? Nossa, assim, para mim e para vocês, para nós, né? É pensar o seguinte, é a lição da coerência. Lição da coerência. Eu mesmo me peguei assim. Eu sou professor, trabalho numa instituição pública, né, na universidade. Amo o meu trabalho, amo. Mas eu me peguei, aqui uma confissão para vocês. Eu me peguei assim, extremamente impaciente, sabe, sem paciência, com os meus colegas, principalmente, não com os alunos, porque os alunos é um oásis para mim. Agora, os colegas, minha gente difícil. Aí eu me peguei extremamente impaciente, quase rude com alguns colegas. Fiquei pensando, gente, mas como é que pode? Lá na universidade eu também sou espírita. Aquele coleguinha, aquela coleguinha particularmente irritante é meu irmão. É também meu irmão. Então, assim, eu estou compartilhando com vocês, mas eu acho que todo mundo passa um pouco por isso aqui, né? Então, assim, como que a gente olha justamente nesse outro contexto que é o não espírita, com o olhar espírita, com o olhar generoso, né? Que é o olhar que a gente tem na casa espírita. Como é que eu olho com esse olhar generoso? É um exercício. Então, viver a travessia com esse olhar generoso. E, finalmente, a busca dessa solidariedade, né? Ou seja, ninguém caminha sozinhos. Precisamos uns dos outros sempre. Devemos caminhar de mãos dadas. Devemos seguir, conviver, saber que uns estão para os outros. É assim também que a espiritualidade se apresenta. Espiritualidade é tudo, amigos. É holístico. Então a gente começa estudando a codificação como ponto de partida para a vida, né? É isso que nos dá sabedoria para atravessar o caudaloso mar que estamos atravessando. Mas estamos juntos, estamos caminhando juntos. E Jesus está vindo ao nosso encontro, nos ajudar. Gostaria de encerrar compartilhando com vocês um poema. Vou compartilhar novamente aqui. Eu tirei para olhar para vocês, para a cara de vocês um pouquinho. Porque é difícil falar sem ver, né? E eu vou compartilhar aqui um poema desse espírito muitíssimo carinhoso. Não sei se vocês, talvez vocês não conheçam. É um espírito que vem nos acompanhando na primavera. Se apresenta sob o nome de Candura. É uma poeta. Essa poeta, Candura, ela tem ditado poemas
sobre o Evangelho. E é uma pessoa, é um espírito extremamente doce, extremamente generoso. É um espírito que tem uma ocupação muito grande com a evangelização, inclusive de crianças e adolescentes no mundo espiritual. Então ela tem ditado alguns poemas por intermédio de uma amiga na nossa casa, que são belíssimos, e eu gostaria de compartilhar com vocês um desses poemas, que inclusive foi o título do nosso estudo, Travessia. Então deixa eu abrir aqui novamente. Na Travessia, que chama o poema. Vamos lá. Então o poema vai dizer assim: na travessia. É dois, porque tem dois poemas na travessia da Candura. Tinham remado cerca de 25 ou 30 estádios, quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: sou eu, não temais. Venho com meus versos tocar teu coração. Falarei do despontar de um novo dia, de lançar-se um barco ao mar da travessia, novo corpo na matéria, reencarnação. Infância e juventude são colo e canção. Com o passar dos anos, acaba a calmaria. Denso mar empolado, muita ventania, medo avassalador, tempos de escuridão. Tempos de luta e dor, tempos de provação. Já navegaste tanto, quanto faltaria? E o mar bravio, desconhecido, agonia. Onde está Jesus nesta hora de aflição? Ele caminha acima das desarmonias. Sou eu, não temas, teu destino é um novo dia. Então, com essa mensagem da candura, que nos convida, a partir da letra do Evangelho, a esperar pela alvorada, pelas luzes que se despontarão no amanhecer, permaneçamos todos, amigos, com essa coragem, com essa fé, com essa entrega e com essa confiança de que na travessia da nossa existência, quando tudo mais nos disser que há apenas trevas e dor, saibamos, mesmo assim, nos lançarmos ao mar para encontrar com nosso amigo Jesus, nosso Senhor, nosso amigo e nosso guia espiritual. E assim eu agradeço a todos pela escuta carinhosa e atenta, desejando uma ótima semana e muitas boas oportunidades de sermos espíritas, também fora do centro espírita. Meu abraço e muito obrigado.